nós fizemos na primeira parte um apanhado da história da educação nos últimos 4.000 anos, para a gente entender a situação educacional em que nós estamos no momento, no mundo e no Brasil, que não é nada otimista, a não ser pelo fato de que vocês estão aqui. A grande esperança somos nós. E agora eu queria falar alguma coisa sobre qual seria a educação que nós, cristãos, sempre entendemos que é a correta. Vocês estão percebendo que a educação é uma coisa complexa, profunda, e que nos últimos anos, nos últimos 40, 50 anos, está sendo crescentemente entendido o papel fundamental que ela tem no mundo moderno e está querendo ser instrumentalizada de todos os modos. E vamos dar uma olhada na antiga Grécia, o que o pessoal entendia por educação. E, nesse sentido, eu vou falar algumas coisas sobre a educação segundo a filosofia perene, sobre esse livro. Esse livro, ele tem 10 capítulos. Os 9 primeiros fazem um resumo das concepções educacionais dos gregos, tal como estão nos comentários de Santo Tomás de Aquino. O que tem Santo Tomás de Aquino a ver com os gregos? Tem a ver o seguinte, que São Tomás, ao escrever a Suma Teológica e outros textos de filosofia, ele percebeu o quanto a filosofia poderia ajudar a sistematizar o conhecimento filosófico, o conhecimento teológico. Então, ele percebeu também que o filósofo mais extraordinário que houve em todos os tempos até aquele momento, e eu diria até hoje, foi um grego chamado Aristóteles, que tinha sido aluno de Platão, o qual tinha sido aluno de Sócrates, o qual tinha sido aluno dos pré-socráticos, dos pitagóricos, os quais tinham sido alunos do Pitágoras, os quais tinham sido alunos do Tales. Então vinha uma longa linhagem. E exatamente por causa disso, o Tomás de Aquino, ele resolveu comentar praticamente toda a obra de Aristóteles, linha por linha, frase por frase, para poder ajudar as pessoas a entender a própria obra dele. Então, você encontra em Tomás de Aquino uma exposição do pensamento de Aristóteles muito mais clara, muito mais completa, muito mais destrinchada do que no próprio Aristóteles. Então, como a ideia era mostrar o ideal de filosofia da Grécia, o texto se baseou nos comentários a São Tomás de Aquino e Aristóteles, principalmente. E isto era para dar uma ideia da profundidade das ideias pedagógicas dos gregos, para que em seguida a gente pudesse expor no capítulo 10 as ideias pedagógicas do próprio Cristo. Quer dizer, se a gente vê as ideias pedagógicas dos gregos e a gente fica assombrado da profundidade, a gente pode dizer, bom, então você ainda não viu nada. Espera só ver o que o Cristo queria
para você ter uma ideia do que se trata. O grande problema é que em 1 hora de palestra não dá para mostrar isso. Precisaria ler o livro inteiro. Nem lendo o livro inteiro dá para mostrar claramente isso. Mas nós vamos fazer o possível e quem lê o livro vai ter entendido muito melhor. Então, primeiro, o que a gente quer fazer é dar uma ideia do que é o que é a educação segundo os gregos. Não a educação retórica, a educação que os filósofos praticavam, o Tales, os pitagóricos, o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, que foi o mais profundo de todos esses pensadores. Você percebe que naquela época não havia segundas intenções, não havia Ministério da Educação, não havia departamentos de educação, e os filósofos ensinavam apenas pelo ensino em si mesmo. Então, a primeira pergunta que eles faziam quando eles se colocavam a questão da educação era se a vida humana tem alguma finalidade. Por que é que nós existimos? O que é que realmente vale a pena aprender? E aí eles chegaram facilmente à conclusão que a finalidade para que nós existimos é aquilo que a gente no cristianismo chama de contemplação, que eles chamavam de vida teórica. E esse teórico, como eu estava falando, tem a mesma raiz de Deus. Então, eles chamavam de vida divina, e que era a vida teórica. E essa vida teórica, eles dizem que ela é resultado da inteligência. Nós temos uma inteligência que ela é da natureza. Ela não é um acidente. Tudo na natureza tem uma razão de ser. Então, se nós temos um fígado, é porque ele serve para alguma coisa. Se nós temos um pulmão, ele serve para alguma coisa. Até as coisas que parecem que não servem para nada, elas servem para algo. Então, eu lembro que uma vez, quando eu vi essas coisas, eu pensei, não, existem algumas coisas que não servem para nada. Por exemplo, o rabo dos animais. Até que alguém me disse, como que não serve para nada? Você já viu um gato correr em cima do muro sem cair de nenhum lado, como um raio? Já. E você sabe como é que ele faz isso? Fazendo. Ele sobe em cima do muro e vai correndo. Então, e por que você não faz isso? E você vai cair? Aí o fulano me explicou. É simples, é porque ele tem um rabo. Justamente ele abana o rabo para a esquerda, para a direita, e isso daí impede que ele caia. Então, se ele não tivesse um rabo, ele não conseguiria fugir por cima do muro, ele seria comido pelo perseguidor. Então, até aquele rabinho tem uma razão de ser. E o mais incrível, quando você pega, isso é uma coisa tão verdadeira, que quando você pega, por exemplo, um livro de bioquímica, nos livros de bioquímica eles comentam isso. Existem muitas substâncias químicas no corpo humano que são desconhecidas, e às vezes um bioquímico encontra uma nova. Quando ele encontra uma nova, ele não diz, isso daqui está aí. Não, ele já sabe que tem algum motivo por estar lá. Se ele não sabe, é porque o descobridor não sabe, não é que não tenha. Pode procurar que você vai descobrir que não está à toa. Ela está lá para ter alguma função. Não existe nada que não tenha função. Ora, nós seres humanos nos comportamos
apesar de saber de tudo isso, como se a inteligência humana não tivesse função. A gente usa a inteligência humana para fazer o quê? Para fazer um prédio, para fazer metrô. Mas eu pergunto, é para isso que a natureza fez a inteligência humana? Se fosse para fazer metrô, se fosse para fazer espaçonave, a gente estaria fazendo espaçonave há milhares de anos. Então, isso daqui, fomos nós que inventamos isso. E a inteligência humana, ela, se você examinar o modo como a gente vive, é muito mais desenvolvida do que as necessidades naturais. E você diz, não, mas a inteligência humana, ela serviu para o homem das cavernas, para ele se defender dos bichos, etc. Ele sobreviveu porque era um animal inteligente. Bom, mas o problema é o seguinte, se fosse apenas para isso, a inteligência humana seria muito menor do que isso. Quer dizer, a natureza deu para o ser humano uma inteligência capaz de fazer metrô, de fazer uma espaçonave, de ir até a Lua, de ir até Marte, de conquistar outros mundos. E já para o homem das cavernas, para ele se defender de um macaco, quer dizer, não tem cabimento. Quer dizer, deve ter algum motivo para que a gente tenha uma inteligência humana. Se tudo na natureza tem uma razão de ser, e até uma minúscula molécula que foi recém-descoberta deve ter uma função, até um rabo tem uma função, será possível que a coisa mais extraordinária que a natureza inventou, que é a inteligência humana, é a obra-prima da natureza, ela fez isso por esporte? É óbvio que, pela lógica, não é possível. Então tem alguma função. E essa função não é o metrô, não é para a gente fazer empresa, não é para a gente disputar o mercado econômico, não é para a gente fazer política, deve ser alguma coisa que a gente não sabe. Então, os filósofos gregos eram pessoas que tinham entendido isso até a medula. Se a natureza deu inteligência para nós, deve ter alguma razão. Então, se a gente desenvolver isto, nós vamos descobrir por quê. Mas tem que desenvolver a inteligência pela inteligência, não é para vencer uma guerra, vencer uma concorrência econômica ou qualquer outra coisa. Tem que ser desenvolver a inteligência por ela mesma. E vamos ver aonde é que dá. Aí o Platão é justamente o que dizia, olha, o filósofo é o indivíduo que leva a inteligência humana aos limites da perfectibilidade, aonde além daquilo não dá para ir mais. Que é evidente uma coisa que nós não temos a mínima ideia do que seja. Certo? Quando a gente hoje vai na escola, a gente não tem o menor interesse de desenvolver a inteligência humana até o limite da perfectibilidade. A gente só quer entrar no mercado de trabalho. Certo? A gente quer ganhar o melhor dinheiro possível. A gente nem sequer se faz uma pergunta dessas. Deve ter um motivo porque nós temos isso. E não foi para montar uma empresa, tá certo? E não foi para ganhar o prêmio Nobel, tá? E não foi para entrar na política. Deve ter uma razão natural. Aí, justamente, o que eles chamavam de vida teórica é uma vida tal que leve o desenvolvimento da inteligência até o limite o limite de todas as possibilidades. E por que isso? O que eu ganho com isso? Bom, aí que está o problema. Não se pode raciocinar em termos de ganho, você tem que fazer para ver o que acontece. Então, como é que a gente faz?
A primeira coisa, a primeira de todas as coisas, que está lá nas obras de Aristóteles, e que está nos comentários de São Tomás de Aquino, a primeira de todas as coisas é que você tem que se convencer que a razão da gente ter uma inteligência é esta, é ser levado ao limite da perfeição. Então, a primeira coisa é que o indivíduo entenda que nós estamos aqui para isso, e não para outra coisa. Que o ser humano ele tem uma razão de ser na natureza exatamente por causa disso. Então, no primeiro livro da Ética de Aristóteles, que na verdade é o beabá da educação, para ele diz que você tem que, em primeiro lugar, especular qual é a finalidade para que o ser humano exista, analisando a sua natureza. E você tem que descartar todas as possibilidades que estão fora do baralho. Então ele vai examinando se o ser humano existe para ganhar dinheiro, se o ser humano existe para ser um bom cidadão, se a inteligência existe para ser um bom cidadão, se ele existe para ser um bom militar, se ele existe para viver uma vida de prazer. E ele vai mostrando que nada disto é viável, nada disto é legítimo, mas que a melhor parte do ser humano é a inteligência, e ela tem que ser levada a trabalhar com excelência e com virtude. E ele está dizendo isto não apenas para ele provar essa tese, mas ele queria que os alunos dele estivessem tão convencidos disso, que se eles quisessem entrar na escola dele, eles estivessem decididos a abandonar pelo resto da vida qualquer outro objetivo que não fosse esse: buscar a perfeição da inteligência. E como é que a gente deve proceder? Ele diz, bom, em primeiro lugar, você pode perceber que os seres humanos não são muito racionais. Você pode chegar a essa conclusão, mas você é levado a não agir deste modo, por vários motivos. Então, a primeira coisa que é necessária para você poder desenvolver a tua inteligência é você parar de viver de uma maneira irracional. Isso daí justamente você aprende através do que se chama de ética. A ética para o Aristóteles é a mesma coisa que no cristianismo a gente chama de moral. Moral vem de uma palavra chamada mos, em latim, que quer dizer costume. E ética vem de uma palavra grega que é ethos, que é costume. Então, ética e moral é exatamente a mesma coisa, só que uma palavra é latina e outra é grega. Eu estou sublinhando isso porque hoje, pela teoria marxista, ética e moral são coisas completamente diferentes e nenhuma delas coincide com a ideia do Aristóteles. Inclusive é uma maneira de você perverter o conhecimento. Segundo a filosofia marxista, que é passada com esse rótulo ou não nas escolas, moral são os costumes que são colocados na sociedade e que variam de sociedade para sociedade, que não tem nada a ver com a natureza humana, não são fixos. A natureza humana não é igual à dos animais. Os animais têm sempre os mesmos costumes, porque eles seguem a natureza. O ser humano não segue a natureza.
por princípio. Por isso que os costumes variam. E na prática, você introduz costumes para os mais espertos dominar os mais fracos. Então você introduz o costume de não roubar para os ricos poderem acumular fortuna e os pobres que ganham salário baixo não reclamarem. Você introduz as ideias sobre o adultério para as mulheres serem submissas aos maridos e não tentarem uma aventura extraconjugal. Então, na verdade, a moral são os costumes arbitrários que não tem nada a ver com a natureza e que refletem o desejo da gente dominar os outros. E a ética na verdade, não é nada disso. A ética é o estudo criterioso, crítico da moral, para desconstruir a verdadeira razão por que um costume foi introduzido, para mostrar que aquilo ali não existe por causa da natureza humana, mas é uma imposição, é um jogo de poder. Então, uma pessoa ética é uma pessoa que consegue desconstruir toda a moral. E uma pessoa moral é uma pessoa submissa a todas as imposições dos mais espertos, sem questionar nada. Isso no sentido moderno. E é tão verdade isso, que se você pegar os parâmetros curriculares nacionais do Ministério da Educação, da 5ª à 8ª série, a definição de ética e moral que está lá é exatamente essa. Ela não diz que são sinônimos, ela diz que é isso que eu estou falando. Isso aqui que eu estou dizendo está tirado do currículo de ética dos parâmetros curriculares nacionais do Ministério da Educação para as séries de 5ª a 8ª. Tá? Agora, e as pessoas adquiriram isto. Então, quando a base curricular diz que é preciso ensinar ética para os alunos, você está vendo o que ela está querendo dizer. Quer dizer, você pensa que diz uma coisa, mas dependendo do professor, ele vai ensinar outra. E ainda por cima ele vai dizer que está nos parâmetros curriculares. No caso do Aristóteles, não é nada disso. É que se você quiser realmente se educar, você tem que levar a inteligência até o seu maior grau de perfeição. Mas para fazer isso, você precisa primeiro parar de ter uma vida irracional. Você precisa adquirir costumes coerentes com a natureza intelectiva que você vai desenvolver. Então você precisa de uma ética, que é justamente a adoção de um modo de comportamento coerente com a natureza humana, inteligente, que irá ser desenvolvida e que enquanto você não parar de agir como um animal e não começar a agir como um homem, você não tem nem como poder aprender uma coisa dessas. Então, primeiro você tem que fazer uma opção pela filosofia, que a filosofia é isto para ele, tá? Não é uma doutrina. A filosofia é desenvolver a inteligência até o limite da perfeição. E para começar a especular sobre o que se trata, você tem que parar de agir como uma besta, tá? Como um animal. Então você tem que adquirir ética. Então a ética se adquire tanto pelo estudo como pela prática. E aí ele dá um caminho pelo qual você pode desenvolver a ética. Então ele diz, a primeira coisa que você tem que aprender na ética é a prática da castidade, que entre os gregos eles chamavam de temperança, certo? Você tem que aprender a ser uma pessoa casta. Então, que no fundo é muito parecido com a castidade cristã. Só que no caso do cristianismo, a gente pratica a castidade por amor à pureza divina, por amor a Deus, para que a gente possa ter uma alma mais pura, que possa receber a moção do Espírito Santo.
Para o Aristóteles, você tinha que praticar a castidade para ser coerente com a natureza humana. Quer dizer, um fulano que estupra todo mundo, que tem uma vida sexual desregrada, não tem nem condições de especular o que é isso. Enquanto ele não sabe se dominar na castidade, ele não tem chance nenhuma. Uma vez aprendendo a castidade, o segundo ponto forte na vida moral que ele tem que aprender é a paciência e, acima de tudo, a fortaleza. Quer dizer, ele tem que vencer o medo da morte. Então, a pessoa, ela tem que perder o medo de morrer quando for necessário e racional não ter medo de morrer. Coisa que na antiga Grécia era uma coisa comuníssima. Na antiga Grécia e no mundo antes de Cristo, as guerras eram uma constante. E todas as pessoas que moravam numa cidade tinham que ir para a guerra 3, 4, 5, 6, 7 vezes durante a vida. O Sócrates, apesar de velhinho, ele foi para a guerra do Peloponeso, no fim da guerra. Tá? No fim da vida dele, velhinho, estava lá lutando, e com uma coragem, uma valentia enorme. Então, o fulano que na hora de ir para a guerra tem que enfrentar o perigo da vida, ele morre de medo, e sendo que é uma coisa necessária, tá certo? Ele é um animal irracional. E a mesma coisa num grau menor, a pessoa que não tem paciência, que qualquer coisa que aconteça, ele perde a paciência e se ira sem razão. Quer dizer, um é o cara que não consegue ser forte na hora que tem que ser forte, e o outro é o cara que toda vez que tem uma bobagem, ele age como se estivesse indo para a guerra. Então, enquanto ele não aprender a ter um controle sobre o irascível, assim como ele não tem que ter aprendido a ter um controle sobre o concupiscível, ele não presta para buscar a perfeição da inteligência. Depois que ele faz isso, a próxima virtude que ele tem que aprender é a justiça, que é o dar ao outro aquilo que é do seu direito. Coisa que vocês podem perceber que dificilmente a maioria das pessoas fazem. Certo? Se a gente está cansado de ver que você dá uma fechada no trânsito e você errou, o cara sai reclamando, em vez de você dizer humildemente, eu errei, você está com toda a razão, começa uma briga. Isso é falta de justiça, é a incapacidade de reconhecer o direito do outro. Você está devendo dinheiro, aí o outro vem pedir para você, você fica uma fera. Tá certo? Você emprestou o livro para uma pessoa, a pessoa pegou e vendeu para outro. Aí você vai dizer, cadê aquele livro? Ele fica uma fera com você. Quem você está pensando que eu sou? Eu vou te dar quando você não sei o quê. Na verdade, o fulano não reconhece a verdade. Olha, desculpe, sabe o que aconteceu? Eu vendi o teu livro para outra pessoa. Então, ele não consegue reconhecer o direito do outro. Então, o Sócrates, quando ele morreu, ele deu um exemplo supremo disso. Ele morreu injustamente. Tá? Ele morreu injustamente, foi condenado à morte por uma coisa que ele era inocente. Mas o tribunal tinha adotado o procedimento certo. Então, convidaram ele para fugir. E ele disse, não, desculpe, eu não vou fugir. O grande mal das pessoas não é ser injustiçado, é cometer a injustiça. Então, eu prefiro 1000 vezes ser injustiçado do que eu cometer uma injustiça. E simplesmente morreu tranquilamente. Apesar de que, naquela situação, ele teria o direito de fugir, porque ele era verdadeiramente inocente, mas ele, com toda tranquilidade,
Ele disse, não, inclusive eu quero dar esse exemplo para os meus filhos, para os outros, etc. Imagina, eu vou fugir depois de sido condenado por um procedimento completamente correto. A sentença é injusta, mas o procedimento foi certo. E eu acho que nesse caso ele se enganou, mas você vê que eles tinham uma vontade de ser coerente até o último limite. Então, a terceira coisa é você aprender a ser justo. Obviamente, o Aristóteles, ele diz, essas virtudes não dá para aprender apenas na prática. Você tem que estudar. Você tem que estudar exemplos, entender as razões, compreender o que é a natureza humana, saber não só fazer o certo, mas a todo momento você saber justificar por que aquilo é o certo e por que aquilo não é. Porque senão, isso não é virtude, é apenas uma domesticação. Então, você tem que aprender a ser assim e ser testado pelo professor, mas ao mesmo tempo você tem que saber explicar por que as coisas são assim, com serenidade e sem paixão. Depois que você aprende a ser justo, a quarta virtude é a justiça universal. É você aprender a ser justo para uma comunidade inteira, não apenas para um indivíduo. O que é muito mais difícil. Certo? Você não consegue ser justo para uma comunidade sem primeiro você ser intransigentemente justo para as pessoas. E saber reconhecer os teus erros quando você os erra, quando você os comete, e saber exatamente em cada situação por que você está fazendo certo ou não. Depois de você aprender a fazer isso com o teu próximo, o teu vizinho, as pessoas concretas, você tem que aprender a fazer a mesma coisa para com a comunidade toda, para com a tua cidade, para com a tua pátria, para com a tua classe. E o que é muito mais difícil, porque elas não são pessoas individuais que podem estar reclamando. E normalmente você pode perceber que, por exemplo, você dá muito mais valor, é muito mais fácil você reconhecer o que é a justiça para com a tua família do que para com a tua empresa, e muito mais com a tua empresa do que para com o teu país, e muito mais com o teu país do que para a comunidade, e muito mais com uma comunidade estranha. Tem gente morrendo do outro lado do mundo que você poderia fazer alguma coisa e você não está nem aí, como se não existisse, só porque você não os está vendo. Então, o indivíduo que não é justo com a comunidade toda, e ele não tem plena consciência dessas coisas, ele não presta para ser coerente com a finalidade última da sua vida. Você vê, eles estão tentando fazer com que a pessoa aprenda essas coisas para, em última análise, ele ser coerente com o fim último da vida dele, com a sua própria natureza, com o objetivo de você levar a mente ao máximo grau de perfeição possível. Se você não é capaz de ser justo com a comunidade, você não enxerga isso, você não vai enxergar os deveres para com você mesmo. Aí, uma vez feito isso, o próximo passo é aprender a virtude-chave, que coordena todas as outras, que é a virtude da prudência. E que, infelizmente, tem um nome péssimo, porque prudência, na língua moderna, significa cautela. Mas na filosofia grega, prudência significa a capacidade de você analisar concretamente o que é certo e errado e usar os meios corretos para fazer o certo e o errado numa situação concreta. Ou seja, você acabou de ser despedido, a tua mulher te liga e diz que pede o divórcio e que o teu filho abandonou a casa. E aí o teu patrão
te acusa que você está sendo despedido por uma calúnia. E então ele pede que você vá embora imediatamente e deixe as coisas tuas ali para a empresa. Senão ele vai chamar a polícia. E você está numa situação que você não sabe o que fazer. Se dá um tiro no teu patrão, na tua esposa, ou se você se joga por debaixo do viaduto. E você nem sabe o que fazer. Uma pessoa normal diria um palavrão, daria um soco na cara do indivíduo, faria absolutamente qualquer coisa, perderia a razão. O homem prudente, numa situação dessas, ele sabe exatamente quem está certo, quem está errado e o que deve ser feito naquele caso, ele faz calmamente, lucidamente, e depois todo mundo vê que ele fez o que estava certo. Isso é a prudência, é a capacidade de você raciocinar moralmente, com pleno conhecimento de causa, numa situação real, onde está envolvido tudo, interesses, sentimentos e calúnias e tudo que seja, certo? Então, na verdade, é a virtude mais importante, é o coroamento de todas as virtudes, é o centro de todas as virtudes. Inclusive, na Educação segundo a Filosofia Perene, tem uma demonstração que o Aristóteles coloca, que na verdade é esta a verdadeira virtude que interconecta todas as demais virtudes. Se você não tem essa, você não tem nenhuma. E se você tem esta, você tem todas. Porque você só consegue ter essa virtude se você tem todas as demais juntas que atuam como os princípios a partir dos quais você monta o raciocínio moral numa situação concreta. O Aristóteles diz o seguinte: na situação concreta, os seres humanos não raciocinam a partir de princípios. Eles conhecem os princípios, mas na situação concreta, a mente humana não raciocina em cima de princípios. O princípio é a própria consolidação das demais virtudes. Quando você está numa situação dessas, você não vai bater na cara do patrão porque você tem a virtude da mansidão. Então você não vai bater nele só porque deu vontade. Não é porque no meio daquela confusão que você não sabe o que faz primeiro, você raciocina, não, pelo princípio tal, então eu não vou bater no patrão. Então, até lá o patrão já bateu em você. Para você raciocinar moralmente de uma maneira lógica, você precisa primeiro ter todas as virtudes. E em cima daquelas virtudes, você vai ter a liberdade de montar um raciocínio moral baseado em princípios. Então, na verdade, o homem prudente é aquele que tem a verdadeira, o organismo das virtudes consolidado. E os filósofos diziam que para você adquirir a prudência, você tem que adquirir primeiro todas as demais virtudes anteriores, principalmente a castidade, a fortaleza, a mansidão, a justiça particular, a justiça universal, mas você precisa também de estudo. Esse estudo, tanto é um estudo pessoal, de você aprender a ter meditado sobre as suas experiências passadas, em termos de princípios morais. Quer dizer, não basta ter vivido, você tem que ter colocado, ter toda uma vida de experiência, de ter julgado você mesmo, baseado nos princípios morais que estão lá na Ética do Aristóteles, por exemplo, ter julgado ou que você aprendeu pela própria natureza das coisas, você ter julgado todas as suas experiências anteriores e também as dos outros, que você pode encontrar nos livros, das pessoas que contam histórias reais e mais ainda das pessoas que escreveram sobre textos de ética.
No caso dos cristãos, existe um livro que é a obra-prima para desenvolver a virtude da prudência. É um livro que é totalmente sem igual, é uma obra sem par, que foi escrito por um santo extraordinário, que não vai dar tempo de eu explicar por que ele é tão extraordinário, mas vocês acreditem que é um dos casos de santidade mais extraordinários que eu vi na igreja, que é nada mais, nada menos do que Santo Afonso de Ligório. Santo Afonso de Ligório escreveu um livro de teologia moral, diferente de todos os demais, que todos os demais livros de teologia moral da tradição cristã, sérios, etc., eles dão praticamente fazer um comentário sobre as soluções morais. O Santo Afonso é o único que cada vez que ele trata de uma questão moral, ele discute com o leitor, com o estudante, exatamente o porquê que ele chega à conclusão de que aquela é a solução moral correta naquele caso. Então ele vai, na verdade, ele está ensinando você a desenvolver a virtude da prudência. Esse livro só existia em latim até hoje. Um grupo do Rio de Janeiro, um grupo de jovens do Rio de Janeiro começou a traduzir em português. E eles resolveram publicar a obra em 8 volumes, em língua portuguesa. Publicaram o primeiro volume, que está lá. Agora eles estão para fazer o segundo volume. Eu acho que mais alguns anos eles terminam a obra inteira. Pouca gente conhece mesmo o que tem nesse livro, mas esse livro é fabuloso, porque ele difere de todos os outros, porque ele tenta demonstrar com princípios rigorosos por como é que se raciocina um caso moral. Então, na verdade, ao fazer isto, ele está escrevendo o livro que Aristóteles pedia para Deus e ele mesmo não conseguiu escrever. Ele escreveu o livro que permite desenvolver, tanto quanto eu saiba até hoje, melhor do que qualquer outro, a prudência. Mas a coisa não para aí. Aí Aristóteles diz, uma vez que o indivíduo ele tem realmente a prudência consumada, ele pode aprender a coisa seguinte. A coisa seguinte é a amizade. E aí ele diz, a verdadeira amizade só é possível num homem prudente. Porque ele diz, existem 3 tipos de amizades. Existe a amizade por interesse, a amizade por prazer e a amizade por virtude. Todas as 3 são boas, inclusive a por interesse. A amizade por interesse é quando você se associa com uma pessoa para montar uma empresa, por exemplo. Vocês são amigos porque estão trabalhando juntos pela mesma coisa. É por interesse, mas é amizade. A amizade por prazer é melhor. É quando você se associa com uma pessoa porque você gosta dela e ela te causa prazer. Um prazer, obviamente, ordenado. E a amizade por virtude é a melhor de todas elas. Que a amizade por virtude é quando 2 pessoas profundamente virtuosas se encontram. Essa daí não precisa de interesse, não precisa de prazer. Quando 2 pessoas virtuosas se encontram, a amizade é duradoura e para sempre. Melhor ainda se houver o prazer. E melhor ainda se houver o interesse. Aí, se juntar as três, é a amizade perfeita. Aqui combina a verdadeira virtude, o verdadeiro prazer e a verdadeira amizade. E o verdadeiro interesse. E aí ele diz, curiosamente, essas 3 qualidades podem se encontrar por excelência
no matrimônio. Quando duas pessoas virtuosas se casam, isso é uma amizade simultaneamente por interesse, por prazer e por virtude. É a mais sólida que existe. Mas isso não pode ser vivido se o fulano não aprendeu a viver tudo isso antes. E se o fulano não é capaz de viver uma amizade profunda e correta, ele, como ser humano, é uma pessoa desordenada, porque o ser humano, por sua natureza, é um animal político. Então, ele precisa se associar com outros. E a maneira que uma pessoa ordenada e verdadeiramente humana se coordena com outro é através da amizade. Mas não existe amizade se não houver prudência, se não houver justiça, se não houver temperança, se não houver fortaleza. Aí ele diz, uma vez que ele tem aprendido tudo isto, aí sim que ele pode experimentar a contemplação. Não no sentido que se você fizer tudo isso, você vai alcançar a contemplação. Mas no sentido em que se você tiver tudo isso, você é uma pessoa profundamente equilibrada com a natureza humana e que é capaz, se você tiver estudado como se chega à contemplação, realmente alcançá-la. Ou seja, esse caminho não é o caminho da contemplação. Esse é o caminho que harmoniza o ser humano para poder contemplar. E como é que você faz isso? Bom, aí é uma outra história. Se paralelamente a todo esse desenvolvimento ético, olha que coisa incrível. Isso aqui não é uma mera teoria. Isso daí é o que os filósofos estudavam e aprendiam nas escolas deles. Era assim que eles ensinavam e formavam uma pessoa que tivesse disposto a seguir esse caminho. E eles não davam diploma. Tá? Eles faziam isso quando uma pessoa entendia que ou eu faço isso ou nada tem sentido. Então, se a pessoa fazia tudo isso, paralelamente, ele podia desenvolver a própria mente. E aí, como é que se faz para o desenvolvimento da mente? Aí, você tem que misturar, para entender isto, aquilo que o Aristóteles escreveu com algumas coisas que o mestre dele escreveu, porque quando Aristóteles foi escrever uma parte disso, ele não completou o livro. Então, o Platão diz que para uma pessoa alcançar o caminho da sabedoria, você tem que primeiro começar a educá-la desde criança. Então, você tem que, quando ela é criança, você tem que isolá-la das más influências e ela não ver maus exemplos. E, ao contrário, ela ser exposta a coisas belas e sublimes. E ela aprender a ter o gosto de coisas elevadas. É mais ou menos o que na igreja se fazia antigamente, quando existiam seminários menores. Aquelas pessoas que eram mais dotadas para poder seguir uma vocação sacerdotal, elas eram convidadas desde criança a ir para um seminário onde ele tinha uma vida mais afastada do dia a dia, das más influências, e ele tinha acesso à comunhão frequente, a uma direção espiritual, a exemplos edificantes, e só pouco a pouco que ela ia entrando em contato com as maldades do mundo exterior.
Isso, na verdade, é o que os próprios filósofos gregos recomendavam. O filósofo grego, ele jamais diria, não, quando você tiver 30 anos, você vem aqui. Aí o fulano já está todo estragado, certo? Ele já ouviu rock a vida inteira e já viu todos os tipos de desmando, nunca aprendeu a virtude, e tem que começar de criança. E aí, na medida que ela for se desenvolvendo, você tem que dar uma chance para ela brincar ou estudar livremente. Você tem que montar uma escola onde tenha piscina, playground e biblioteca, e a chance de estudar. E deixar ela livre para ver o que ela escolhe. Se ela escolher brincar, etc., não quer estudar por livre e espontânea vontade, paciência, ela vai ser um esportista, vai ser um comerciante. É o que ela quer. A verdadeira sabedoria não se pode obrigar. Você pode obrigar, mas nunca vai ser um sábio. Pode ser uma pessoa inteligente. A verdadeira pessoa que desenvolve inteligência até os limites da perfectibilidade tem que ser totalmente voluntário. Então, aqueles que realmente são capazes, que querem, gostam de um estudo sério, então eles têm que começar a estudar as coisas abstratas, lógica, matemática, essas coisas, de livre e espontânea vontade. E, a partir daí, eles têm que começar a estudar, numa certa idade, o que eles chamam de filosofia, o que Aristóteles chamava de filosofia. A filosofia é uma ciência que ela tem 3 finalidades. A primeira finalidade é você ser capaz de dizer exatamente o que as coisas são. Não uma ou outra, mas todas. Você ser capaz de dizer exatamente o que é o ser humano, o que é a sociedade, o que é a justiça, o que é a virtude, o que é a política, o que é a beleza, o que é o movimento, o que é o tempo, o que é o espaço, o que é tudo. Você tem que desenvolver durante anos a fio a capacidade de você determinar exatamente o que as coisas são. O que é mais ou menos óbvio. Tá? Se você não é capaz de você ter certeza que você sabe o que as coisas são, qualquer conhecimento que você tenha é totalmente relativo. Você aceitou que aquilo é daquele jeito porque era um capricho. E você nunca vai conseguir esse conhecimento se você não tiver as virtudes antes. Porque se você não tiver as virtudes, você vai achar que as coisas são de acordo com os teus caprichos. Quem vai decidir não é a tua inteligência, é a tua paixão. Então, se você não tiver uma vida moral coerente com a natureza humana, você nunca vai saber determinar o que as coisas são. Uma vez que você aprendeu a determinar o que as coisas são, e você fez isso com tudo o que existe no mundo de essencial, tá? E olha que eles faziam isso, porque se você pegar a obra completa de Aristóteles, tem isso nele. O Aristóteles foi alguém que estudou todos os aspectos da realidade humana e da natureza, da realidade divina, e ele conseguiu determinar um a um o que cada coisa é. É um negócio impressionante. A gente não percebe isso, principalmente porque a gente é muito passional. Então, como a gente é muito passional, quando a gente vê os textos dele dizendo que as coisas são tais e tais coisas, a gente diz, isso é a opinião dele, mas eu acho diferente. E a gente não percebe a meticulosidade como ele chegou àquela conclusão, e que inclusive aquela conclusão não pode ser diferente daquela em hipótese nenhuma.
Então ele definiu o movimento, o tempo, a vida, a virtude, a política, a democracia, absolutamente tudo. As operações da mente humana, da lógica, de uma maneira absolutamente rigorosíssima. É espantoso ver isso. Nós não fazemos isso, nós não percebemos isso porque nós fomos acostumados a uma educação profundamente ideológica. A educação que a gente tem é muitíssimo mais ideológica do que a gente imagina. Inclusive a própria educação científica. A mecânica newtoniana, ela nunca se preocupou em descobrir a verdade das coisas. Ela se preocupou apenas em mostrar um modelo que funcionasse. Então, Newton nunca teve ideia se a lei da gravidade era coerente com a realidade, com o resto do universo. Ele só verificou que com aquele cálculo ele conseguia fazer prever o movimento de uma coisa. Então ele já partiu para o pressuposto que aquilo era verdadeiro. E só que a gente sabe que não é, porque depois veio a mecânica einsteiniana, e que propôs um modelo diferente do anterior. E aí, como aquilo funciona melhor, o pessoal acredita na einsteiniana, mas em nenhum momento ele tentou mostrar que aquilo é verdadeiro. Em nenhum momento ele se preocupou com a coordenação de todas as coisas. Então, isso em termos de ciências exatas. Se você passa para as ciências humanas, então aí é um show de incoerências. E a gente está acostumado com isso, porque de alguma maneira isso funciona para aquilo que a gente quer. E então, quando a gente vai ver os textos dos filósofos gregos, a gente não consegue ter a mínima ideia do grau de rigor que eles estavam usando, que era um grau de rigor muito acima daquilo que a gente tem. E a gente diz, mas com essa filosofia não dá para fazer um foguete, com a nossa dá. Sim, mas quem falou que eles estavam preocupados em fazer foguete? Esse que é o problema, eles estavam preocupados com outra coisa. Mas o que pode haver outra coisa além de fazer um foguete, fazer um prédio, fazer um metrô? Que mais pode ser importante além disso? Vamos ser práticos. Bom, quando a gente pensa assim, a gente simplesmente já não entende mais que se a gente tem uma mente, não é para fazer foguete, que havia um outro propósito. Que a gente já esqueceu há muito tempo. Então, com aquilo a gente faz outra coisa, mas não é o que você está pensando. Então, uma vez que a gente conseguiu treinar a mente para essa capacidade, isso eu estou ainda descrevendo a filosofia grega, para essa capacidade de você exatamente saber o que cada coisa é, e com esse rigor extremo, e você veja que isso seria de suma importância para um presidente da República. Se um presidente da República soubesse exatamente o que cada coisa é, exatamente o que cada função é, o que cada necessidade da sociedade é, se ele soubesse pesar exatamente o que as coisas são, dificilmente ele poderia ser enganado, ou enganar-se a si próprio e os outros. Mas aí, uma vez feito isto, ele diz, isso não é suficiente para você ser um filósofo, porque o mundo não é uma coleção de coisas.
arrumadas ao acaso. O mundo é uma coleção de coisas muito bem ordenadas. Existe uma coisa no universo que é mais importante do que cada coisa em si. É a própria ordem do universo. E essa ordem do universo, ela é constituída por relações de causa e efeito. Então, se você não consegue entender o que as coisas são, mas você não consegue entender a inter-relação entre todas elas, para você entender como elas se harmonizam, você, na verdade, não entendeu nada ainda. Então, depois de você entender o que todas as coisas são, você tem que partir para o estudo da inter-relação entre todas as realidades do universo e como elas se relacionam uma com a outra por relações de causa e efeito. E aí, na medida que você vai fazendo isso, é uma inter-relação de causa e efeito de tudo, viu? Não é só de uma área da ciência, é de todas as coisas, é da ética com a política, com a medicina, com a psicologia, com a estrutura da natureza humana, com a lógica, com absolutamente tudo. Uma vez que você vai fazendo tudo isso, você vai tendo uma espécie de um panorama da ordem do universo. Você vai vendo a arquitetura com que o universo foi construído. E você vai vendo que existe uma única ordem no universo. Que no universo não existem ordens paralelas. Tudo é uma coisa totalmente coerente com absolutamente tudo e por relações de causa e efeito. Então, se você continuar nesse caminho, você vai perceber, mais cedo ou mais tarde, com uma clareza estonteante, que se tudo no universo tem uma ordem só, que está patente aos teus olhos, onde existe uma ordem única, só pode ser porque existe um princípio único. Então você vai começar a chegar a perceber qual é esse princípio único que está regendo toda a ordem do universo e você dentro dele. Na hora que você chegar por esse caminho, nesse princípio único, e você conseguir relacionar a existência desse princípio, não por fé, não porque alguém te disse, mas porque você enxerga que a inter-relação de todas as coisas exigem isso, aí é que começa a contemplação, se você for um homem virtuoso. E aí você vai perceber que a partir desse momento é que a mente humana começa a atravessar os limites da sua perfectibilidade. Então, na verdade, esse princípio único, o Aristóteles chegou a descrever, você vendo as descrições que ele faz, parece muito com aquilo que no cristianismo a gente chama de Deus. Na obra dele tem uma dedução absolutamente estonteante, como todas as coisas se ordenam e não tem outra explicação a não ser que o princípio do universo inteiro é um ente inteligente e que não é uma lei da gravidade, não é uma lei do eletromagnetismo, não é uma força impessoal, mas que não existe outra explicação possível. Mas quando você enxerga isso com os seus próprios olhos, você já é um indivíduo, assim, completamente diferente de um animal. Certo? Perto de uma pessoa que fez tudo isso, os outros seres humanos estão muito mais próximos de um animal do que eles. E o mais incrível, ele diz, essas pessoas são as pessoas verdadeiramente felizes, porque elas estão levando uma vida muito semelhante àquela que esse primeiro princípio deve estar tendo. Então ele inclusive diz, olha, quando os indivíduos fazem tudo isso,
Não só elas são muito felizes, porque a vida delas é muito parecido com a do primeiro princípio, como inclusive esse primeiro princípio deve gostar muito dessas pessoas, porque essas pessoas estão levando uma vida muito parecida com a que ele mesmo leva. Então, esse primeiro princípio leva a vida teórica por excelência. E essas outras pessoas levam uma vida teórica tanto quanto é possível à natureza humana. Então, os filósofos gregos procuravam educar as pessoas para isto. E o curioso é que eles também levavam uma vida humana aparentemente normal. Quer dizer, que se saiba, o Aristóteles, ele era casado, tinha filhos, tinha família. Aliás, inclusive, ele diz que logo antes da contemplação, a maior experiência de amizade possível e imaginável era um casamento entre duas pessoas perfeitamente virtuosas. Não é muito diferente, aliás, é diferente, mas tem muita semelhança com o que o São Paulo diz, que quando a gente casa, a gente tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, ou seja, como Cristo amou a Virgem Maria, ou como a Virgem Maria amava o Cristo. Se duas pessoas se casam e realmente fazem isso daqui é uma experiência mais transcendente do que a verdadeira amizade que o Aristóteles está falando. Bom, então, vocês vejam que esse foi o ideal de educação que os gregos passaram para a humanidade e que a humanidade esqueceu completamente. Eu pergunto qual é a escola que vocês conhecem na face da Terra onde você pode se matricular para aprender essas coisas. E aí, eu diria para vocês, se vocês acham que isso é fora do comum, vocês não viram nada do que o Cristo está querendo. E isso daqui, perto do que o Cristo queria, isso daqui não é nada. Isso aqui é profundamente primitivo. Então, justamente, quando se fala tudo isso, chega o capítulo 9 da Educação da Filosofia Perene e diz, olha, se vocês acham que isso é o máximo, vocês ainda não viram o que Jesus veio propor aos homens. Então, você vê a que ponto nós decaímos. E mais ainda se vocês ouviram a primeira parte dessa aula. Faltou eu dizer uma coisinha no que eu disse anteriormente, que pode ser muito interessante. Eu acabei de perguntar, vocês entenderam o que eu expliquei sobre a filosofia grega? Vocês acharam que é coerente? Que eles não tinham parafuso faltando? Para que tudo isso? O curioso é que o para que tudo isso veio a resposta disso, dentre outras coisas, uma resposta que poderia servir para nós, homens de hoje, entender um pouquinho melhor, não é a verdadeira resposta, mas é uma resposta que um homem do século XX poderia entender melhor. Quem deu essa resposta foi o Pitágoras. O Pitágoras aprendeu filosofia com Tales. Aí depois ele foi para o Egito estudar filosofia. Quando ele estava morando no Egito, o Egito foi invadido pelos persas e a civilização egípcia foi destruída. E aí o Pitágoras foi levado preso para a Babilônia, junto com os judeus que já estavam lá, porque antes do Egito ser presa dos persas, os judeus já tinham sido presos
pelos babilônios. E lá na Babilônia estava nessa época o profeta Daniel. Então Pitágoras foi levado para a Babilônia, depois dele, no começo da vida dele, da vida acadêmica dele, ter ido para o Monte Carmelo, passar 3 meses, e aí ele foi para o Egito. No final, quando ele se formou lá no Egito, ele foi levado prisioneiro para a Babilônia, onde estava o profeta Daniel. E é muito curioso, mas eu desconfio seriamente que os dois tenham se procurado. Porque o profeta Daniel era uma figura pública, todo mundo falava do profeta Daniel, que era um gênio, que era um homem de Deus, que era um sábio. E se o Pitágoras foi procurar os discípulos de Elias, imagine ele estando na Babilônia, se ele não ia marcar uma audiência com Daniel. E o Daniel, no capítulo 12 de Daniel, tem uma profecia sobre o fim do mundo, que diz que no fim do mundo os homens sábios resplandecerão como as estrelas do firmamento, e aqueles que tiverem ensinado a sabedoria a muitos resplandecerão por toda a eternidade. É a primeira vez que a gente vê na história do judaísmo alguém que coloca como objetivo não só ensinar os filhos, os netos, a família, o vizinho, mas uma multidão de gente. E acho, é possível que o Pitágoras daí, ele percebeu a finalidade da vida dele. Porque quando ele voltou da Babilônia e voltou para a Grécia, ele começou a colocar a rede de escolas dele. Então não era mais para ensinar filosofia na casa do Tales. Ele começou a botar uma rede no mundo inteiro. E ele disse que ele estava fazendo isso porque enquanto os políticos, os reis, os presidentes, os monarcas não fossem sábios, o mundo não tomaria jeito. E que então era importantíssimo que eles aprendessem filosofia, essa que a gente falou, porque enquanto os reis não fossem assim, eles não fossem pessoas justas, honestas, incorruptíveis e coerentes com a natureza humana, que eles não soubessem exatamente o que cada coisa é e soubessem a inter-relação entre todas as coisas e não entendessem a ordem do universo para poder organizar o seu reino com a mesma ordem da arquitetura do universo, o mundo não daria jeito. Então, a partir daquele momento, os filósofos gregos começaram a estudar filosofia não só para eles mesmos, mas para ver se eles ensinavam os monarcas e os dirigentes. Então, o Platão tentou fazer isso inúmeras vezes, nunca conseguiu. Certo? Os monarcas chamavam ele, mas depois só ficava enrolando. E o Aristóteles conseguiu. O Aristóteles foi o professor particular do Alexandre o Grande. Inclusive, justamente por ele ter sido o professor particular do Alexandre o Grande, é que foi possível a evangelização de Cristo. Porque naquela época, cada lugar tinha uma língua diferente. O mundo era um monte de dialetos. E o Aristóteles ensinou para Alexandre o Grande, que ia conquistar o mundo, que se ele não colocasse uma língua única no mundo inteiro, o reino dele ia derreter num instante. Então eles simplificaram entre lá os coleguinhas a língua grega, passaram do grego clássico para o grego koiné, um grego mais simples, e aí na medida que o Alexandre ia conquistando os países, ele ia obrigando os soldados a abandonarem o exército e casarem com as moças do lugar para ensinar grego, até que o mundo inteiro falasse grego. Quando veio o Cristo, os apóstolos não tinham mais dificuldade de falar, porque onde você fosse, todo mundo falava grego, inclusive o Novo Testamento foi todo escrito em grego. E isso porque um homem sábio, que era o Aristóteles, ensinou a Alexandre o Grande, que era o maior de todos os monarcas, toda essa sabedoria que a filosofia grega fizesse. Então, isso daí acabou sendo usado pela Divina Providência
nada mais, nada menos, para que o Novo Testamento pudesse ser pregado em todos os cantos em grego, escrito em grego. Se o Alexandre não tivesse estudado com Aristóteles, ele não ia entender a importância que é a transcendência das consequências da conquista dele. Ele simplesmente ia subjugar as pessoas, conquistar os lugares e ficava isso por isso. Então você veja que nesse sentido a filosofia não é uma bobagem, não. A gente pode dizer, mas para que serve isso? Né? Imagina, se os políticos soubessem isso, se os presidentes soubessem isso, se os ministros do STF fossem assim, o mundo seria completamente diferente. Além disso, nas obras de Platão, tem um discurso, tem um trecho onde o Sócrates, quando era jovem, foi entrevistar um filósofo chamado Timeu, que ele fazia 30 anos que contemplava a natureza. E aí ele perguntou, Timeu, faz um favor para mim, você poderia me dar uma ideia do que você aprendeu depois de 30 anos de contemplação? Aí ele disse, posso. A coisa mais importante que eu aprendi na vida é o seguinte, eu não sei ainda quem foi que fez esse mundo, mas o que eu tenho certeza é o seguinte, quem fez essas coisas, quando ele fez, estava contemplando um modelo eterno. Então daí o Sócrates deduziu, dentre outras coisas, nossa, mas é isso mesmo, se quem fez o universo estava contemplando o modelo eterno, o governante, para poder governar as coisas, ele também tem que contemplar esse mesmo modelo eterno. Então, como é importante isso? Na verdade, isso é o ideal do Pitágoras, que talvez ele aprendeu do profeta Daniel. É uma hipótese. E, na verdade, isso daí é como que um vislumbre do Evangelho de São João, que quem fez o universo estava contemplando o modelo eterno. No fundo, o Timeu teve uma visão do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo que existe foi feito por meio dele, e nada do que foi feito sem ele. O Timeu estava intuindo a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então vocês vejam que isso daí não é uma brincadeira, isso é muito sério. E esse conceito de educação que os gregos legaram não é de maneira nenhuma uma coisa esotérica, nem uma coisa secundária. E apesar disso, está a léguas aquém do que o Cristo realmente ele se propôs em termos de educação. Então agora, nessa próxima sessão,